O governo interino de Michel Temer quer mexer nas regras da Previdência. A justificativa é que o sistema é deficitário, arrecada menos do que gasta e representa um dos principais componentes para o desequilíbrio das contas públicas, que este ano tem previsto um rombo de 170 bilhões de reais. Auditores fiscais e outros especialistas contradizem o governo e dizem que a Previdência é, sim, superavitária. Conversa comigo o auditor fiscal e presidente do Sindifisco Nacional em BH, Gabriel Correia. Bem-vindo, Gabriel. Olá, um prazer estar aqui. Obrigado. Gabriel, isso aí que eu falei, né? O governo alega uma coisa, alega que gasta mais, que sai mais em benefício do que entra na Previdência e que por isso precisa mudar as regras, e o Sindifisco mantém que é superavitário. Há muitos especialistas que falam nesse sentido. O que explica alegações que deveriam ser matemáticas e por isso objetivas serem totalmente contraditórias? É verdade. A gente vê afirmativas diametralmente opostas, né, sobre se existe esse déficit ou é um superávit, e realmente num primeiro momento é difícil entender como é que esses números podem ser tão diferentes. Eu sei que o assunto é meio árduo, mas vamos tentar entender, porque eu acho que interessa a todo mundo. Com certeza, a todo trabalhador, sem dúvida interessa. E, sim, tem uma complexidade, mas eu acho que o ponto básico não é tão difícil assim. E essa confusão se deve puramente a uma questão de definições e conceitos. Então, essa versão oficial do governo, que a gente vê tantas vezes propagada pela grande mídia, defendida por certa linha de economistas, assim, ela está baseada num entendimento que contraria a Constituição Federal, porque ela isola as contas da Previdência do restante da Seguridade. O que acontece? Para você falar de um déficit, você está comparando as receitas com as despesas. E essa linha que defende que o déficit, que no ano passado foi de 85 bilhões e esse ano está previsto para chegar até 170 bilhões, ela pinça do orçamento da Seguridade Social, ou seja, considera como receita da Previdência apenas as contribuições que incidem sobre a folha de salários. E não é isso que determina a Constituição Federal. A folha de salários é aquilo que você contribui, que está lá no seu contra-cheque. Isso, que vem descontado mês a mês de cada trabalhador. Mais o que o empregador é obrigado a depositar. Exatamente. No contra-cheque do trabalhador vem descontado a sua contribuição para a Previdência, que pode variar de 8%, 9% ou 11%, dependendo da faixa de remuneração, além do desconto do imposto de renda, que é em folha também. Pois mas o que mais que contribui para a Previdência, além disso? Pois é. Além disso e da contribuição do empregador, que é de 20% sobre o valor da remuneração, a Constituição prevê outras receitas da Seguridade, como a contribuição sobre o lucro, que é a CSLL, a contribuição sobre o faturamento, que é a COFINS e o PIS/PASEP, e ainda temos a contribuição sobre concurso de prognóstico, aquelas receitas de jogos na Mega Sena, Loteria Federal, uma parte é destinada para o financiamento da Seguridade Social. Então, agora, só para esclarecer, esse cesto, ele cobre os benefícios, as aposentadorias, pensões e todos aqueles acidentes por invalidez, seguro-desemprego, tá tudo no mesmo pacote. Vamos lá. O pacote que a gente está falando é um tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social inclui a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Então, todas essas contribuições que eu disse, elas devem financiar, e é por determinação constitucional, artigo 195, determina que esse dinheiro deve ser direcionado para custear essas três ações importantíssimas do governo, que é a Previdência, Assistência e Saúde. Portanto, quando eles isolam as contas da Previdência e tiram desse bolo da Seguridade somente a contribuição sobre a folha de salários,
ele, na verdade, está fazendo uma distinção que a Constituição não permite, porque o orçamento é único. Não tem distinção de origem de receita. Agora, o que explica né, ser tão reincidente essa leitura, não é? Essa separação e esse discurso de que é deficitário e que então precisa mudar as regras? Inclusive, isso não acontece num governo ou no outro governo, isso acontece há 2 décadas. Isso é muito interessante, porque o que explica? O argumento, quando você vai analisar, ele é muito superficial, porque tem essa questão contábil que simplesmente, contrariando a Constituição, isola determinadas contas sem levar em consideração todo o orçamento da Seguridade, e o que completa esse argumento é a premissa de que a população brasileira está envelhecendo e, por isso, a Previdência está se tornando inviável. Mas isso é um fato. Isso é um fato, mas não é a nossa realidade atual. A gente vai ter que encarar essa situação, mas hoje o perfil demográfico da população brasileira e o envelhecimento da nossa população ainda não traz impactos nas contas da Previdência que a tornem inviável. Pelo contrário. Eu queria separar isso, porque são 2 abordagens. Exatamente. Vamos tratar dos problemas atuais. Por que nós estamos falando disso aqui agora? Isso. Nós estamos falando porque o governo está insistindo na necessidade de mexer na Previdência, inclusive propondo aí um aumento da idade, né, aposentadoria. Da idade para aposentar, de 65 anos, inclusive para mulheres, funcionários públicos, que não é o caso, não é? Isso. Mulheres que ainda se aposentam com 60, que nessa nova regra, que é os 85, né? 60 mais 35, bom, enfim. Pouco menos. Essa é uma 55, né? Exato. 55. Então, essa é uma questão premente. O governo está precisando disso agora. Isso não tem, na verdade, a ver com a questão demográfica, né? Exato. Então, eu queria entender melhor por que há essa insistência. É porque é mais fácil tirar do bolso do trabalhador? Você tocou num ponto central. São 2 problemas completamente diferentes. O problema atual e o problema que a gente vai enfrentar em 2030, 2040, e a gente pode tratar dele. Mas qual que é o problema atual? Por que essa necessidade tão urgente, alarmada pelo governo, de fazer uma reforma da Previdência agora? Porque as contas públicas do país estão em crise. O desajuste fiscal, ele é claro e evidente. E a Previdência Pública compõe, a Seguridade Social compõe o orçamento público. Mas o fato é que de forma pesada. De forma pesada, é um componente importante, mas à altura da importância da política social, que é implementada pela Previdência Social. A gente pode esquecer que tem 70% dos municípios que a economia gira em função do pagamento de benefícios. Muitas famílias dependem das aposentadorias da Previdência Social para se manter. Mas o que acontece é que, se é superavitária a Seguridade Social, ou seja, se eu estou olhando para Previdência, Assistência e Saúde e eu tenho recursos para bancá-la, por que eu preciso de fazer uma reforma? Porque o que está desajustado não é o orçamento da Seguridade, é o orçamento fiscal, são as outras contas do governo. É o pagamento de juros, que com essa política econômica agora vem aumentando a taxa básica e isso torna muito mais caro o serviço da dívida. Então, portanto, eu preciso arrumar espaço no orçamento para pagar esses juros e são os desperdícios de recursos públicos que a gente sabe que acontece. Haja visto que a gente tem testemunhado nas revelações na Operação Lava Jato que a boa gestão de recursos públicos é uma agenda urgente do país, né? Que por todos esses desvios que a gente acaba... Por causa desses ralos todos, esses ralos para onde escorrem o dinheiro público e o que provoca que o resultado de que o governo paga a mais do que deveria pagar por obras, por investimentos, em tantas licitações. Agora, o que me deixa bastante curiosa, Gabriel, é o seguinte: esse é um assunto muito delicado, um assunto espinhoso para qualquer governo. Que dirá para um governo interino, um governo que ainda nem sabe se vai ficar.
não é? Sem dúvida. Tem aí um julgamento de um impeachment em curso, depende de que esse processo... E tem um presidente que não tem 2% de intenção de voto numa pesquisa, né, hipotética. Aí. Enfim, por que optar, se realmente a Seguridade Social, a Previdência, não é a questão, por que fazer essa opção se é um governo, inclusive, com essas fragilidades? Olha, a sua... O que explicaria isso? Eu estou tentando entender. A sua análise é perfeita, tanto é que os primeiros atos, né, do governo interino do presidente Michel Temer já indica essa dificuldade, porque foi anunciado como ministro da Fazenda o Henrique Meirelles. Ato contínuo, o Ministério da Previdência Social, que já estava ligado ao Ministério do Trabalho, foi trazido para dentro do Ministério da Fazenda, demonstrando que a concepção do governo de tratar a Previdência como um problema de orçamento público, de contas públicas e não uma política social é importante, mas, ao mesmo tempo, por essa fragilidade política, ele já viu a necessidade de negociar e, ao instaurar um grupo de trabalho com as centrais sindicais que toparam participar, já mostrou a dificuldade que enfrentará, porque qualquer mudança dessa que a gente está falando tem que passar pelo Congresso, inclusive muitas necessitando de alteração constitucional, de emenda constitucional, que é ainda mais difícil de aprovar no Congresso. Portanto, a resistência vai ser muito forte e o governo demonstra sua fragilidade ao já indicar que pode adiar o encaminhamento de uma proposta de reforma da Previdência para um momento posterior ao julgamento definitivo do impeachment. Já está sinalizando nesse sentido. De que não quer enfrentar essa impopularidade de uma reforma na Previdência. Agora, se você me permite, a sua questão mais desafiadora seria o que leva o governo a enxergar na Previdência Social a saída. Porque há outros pontos do orçamento que têm lá seus problemas, seus ladrões, né? Seus ralos e teriam outras fontes de reforma, né? Isso. Eu acho que, primeiramente, esse tema não foge do contexto de crise política que a gente está vivendo. Então, eu acho que outras fontes do orçamento no nosso sistema político, são mais difíceis de mexer do que na avaliação do governo, do que na Previdência. Desagradaria a quem? Desagradaria aos partidos políticos que compõem a base de sustentação, a essa dinâmica do presidencialismo de coalizão que tem que atender na gestão do orçamento, atender essas emendas dos deputados, atender esse direcionamento do orçamento com base nessa formação de um equilíbrio político, de um apoio político no Congresso. Isso não tem também aí uma visão e um direcionamento, ou uma demanda, não é, de um mercado financeiro? Sem dúvida. Aí seria meu segundo ponto. Empresariado, de uma elite econômica do país que tem interesse nisso? Isso é justamente meu segundo ponto, que é a opção de política econômica que o governo Michel Temer faz quando anuncia o ministro Henrique Meirelles e quando aponta quais são as suas agendas prioritárias. A agenda recessiva, uma agenda que está sendo adotada na Europa, de contenção dos gastos públicos e que, curiosamente, há 2 semanas atrás a gente teve que seria a mesma agenda que na década de 90 era defendida pelo FMI e que recentemente foi anunciada pelos seus próprios técnicos como não sendo efetiva. Reconheceram que ele não tem resultados efetivos para a volta do crescimento. Então, é uma agenda que privilegia o pagamento de juros, o desaquecimento da economia como uma forma de combater a inflação, mas que não orienta para o crescimento, para a retomada do crescimento, para a importância dos gastos públicos
na retomada, no aquecimento da economia, mas uma agenda recessiva e de restrição dos direitos dos trabalhadores. Aproveita o momento de desajuste fiscal para engrenar essa agenda recessiva de restrição e corte nos direitos dos trabalhadores e direitos sociais. Agora, eu queria voltar naquele ponto que você abordou mais no início da entrevista, quando você se referiu a um fato concreto, não é, que é o envelhecimento da população brasileira. Esse sim seria, né, no seu entendimento, um motivo para se mexer nas regras, Sem né? dúvida. Como é que seria isso? Quando seria necessário se pensar nisso? Sem dúvida. Né, quer dizer, nós temos gerações entrando nesse mercado de trabalho agora, que tem expectativa de poder aposentar. Sem dúvida, é uma realidade não é de uma coisa muitos... que você tem que fazer a longo prazo, então você tem que fazer com antecedência, suponho. Exatamente, e a questão você tocou no ponto central, porque a gente vive essa realidade em outros países do mundo. A França enfrenta mudanças trabalhistas no momento, e essa questão está colocada para vários outros países. E é interessante notar que, nesse momento, usam inclusive o exemplo de outros países que têm idade mínima de 65 anos para argumentar que a gente teria essa necessidade. São vários, quase todos da Europa, né? Exatamente. Ora, mas se você tem uma expectativa de vida 10 anos a mais que a expectativa de vida que a gente tem no Brasil, faz sentido você ter uma idade mínima maior. Mas para a nossa realidade atual, com a nossa expectativa de vida atual, a gente não faz sentido, não é justo ter essa idade mínima de aposentadoria de 65 anos, e a gente tem que, como você bem disse, se preparar para esse momento. Que esse momento que, pelos estudos, a demografia, os demógrafos avaliam que vai mudar o nosso perfil demográfico, o envelhecimento da população brasileira, que vai impactar as contas da Previdência, a ponto de tornar esse orçamento da Seguridade deficitário e não superavitário, como a gente tem hoje, em torno de 2030 e 2040. E como é que você se prepara para esse momento? Primeiro, uma coisa estarrecedora. Então tem que começar agora. Temos que começar agora, porque a tradição na política brasileira, sem previsibilidade, é de alterar para quem está se aposentando amanhã. Essa alteração de regra que está colocada é já para quem não se aposentou. Tanto que as pessoas correm para se aposentar porque não tem tempo sequer de se preparar para uma eventual mudança de regra. Então, como que a gente tem que se preparar hoje para essa mudança que vem para 2030, para 2040? Primeiro, a gente tem que entender que a Previdência Social está vinculada, ela não tem como ser separada da política econômica do país. Então, não pode uma crise que a gente, por pior que seja, a gente prevê, a gente espera que em 3, 4, 5 anos a gente saia dela, que só por esse momento de crise é que a gente pode estar observando uma piora nas contas da Previdência, não pode, por essa crise circunstancial, a gente alterar regras que vai valer para daqui a 10, 20 anos, indefinidamente. Então, assim como que... planejamento. É um planejamento. Planejamento a longo prazo. Então, né? a gente tem que... a política econômica é muito importante porque tirar as pessoas da informalidade, recuperar o emprego, isso vai aumentar o bolo da contribuição previdenciária, vai fortalecer as contas públicas, mas essa transição que a gente vai fazer, ela vai ser necessária e ela precisa está apoiada em estudos. O que me deixa estarrecido é que essas propostas não têm nenhum embasamento de estudo atuarial que façam o cálculo da expectativa de vida. E ainda tem uma fantasia por números redondos. Você sai de 55 para 65 anos. Então, essa transição ela tem que ser planejada e não de uma paulada de cada vez 5, 10 anos. Você acha que tem um desinteresse em informar, em discutir? A desinformação, sem dúvida. Porque o assunto por si só é um pouco complexo mesmo. É complexo. Não é? Mas a gente vê uma dificuldade, as próprias reportagens, eu acho que elas pecam muito. Sim, né? E geralmente quando vem o debate elas param nesse argumento de que a população está envelhecendo, logo a Previdência é inviável. E aí eu trago um dado para você que também eu acho assustador,
que foi feita uma pesquisa recentemente pela Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada que revelou que 94% da população desconhece de onde vêm os recursos para pagamento das suas aposentadorias. 94% dos trabalhadores não sabem de onde vem. Então, pensam que é um benefício do Estado, que está fazendo um favor, quando, na verdade, o trabalhador contribui todo mês para custear o seu direito de aposentadoria. Então, nosso tempo está acabando, eu queria só fazer um fecho aqui, eu queria que você dissesse o que o Sindifisco, o que os auditores fiscais, enfim, esses especialistas que estão debruçados com esse raciocínio que o Sindifisco está fazendo, como é que eles veem que qual que é a saída, qual que é o caminho para a gente ter uma seguridade social sustentável né, daqui para frente? Olha, aproveito para dizer que, na verdade, o Sindifisco se apoia e faz jus à contribuição de uma tradição dos fiscais previdenciários que hoje compõem a Receita Federal, os auditores fiscais da Receita, mas que tem na ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, e na Fundação ANFIP é a tradição nos estudos da Seguridade Social. É a Fundação ANFIP quem tem anos que analisa todo ano as contas da Previdência Social. E o que está claro é que as linhas de ação, primeiro é o que você falou, a gente entende que faz parte do nosso papel combater a desinformação, porque parece que esse debate, existe uma interdição do debate, o debate para nesses primeiros argumentos superficiais e acaba, como consequência, o trabalhador não tendo conhecimento da real situação da Previdência, até da sua contribuição que ele dá para ter esse direito e gerando essas percepções que não têm base na realidade de que a Previdência é inviável. Ela é totalmente viável. Então, a gente precisa combater a desinformação. Nesse sentido, até aproveito para registrar que haverá uma audiência pública na quinta-feira, dia 23, sobre a reforma da Previdência, aqui na Assembleia, por solicitação do deputado Celinho do Sintrocel, da Comissão de Trabalho, Previdência, Seguridade e Assistência. Então, a gente convida todos os trabalhadores para participar desse debate. Esse é o primeira ponta de ataque. Da audiência? Às 14 horas. Na parte da tarde, às 14 horas aqui na Assembleia. E a gente precisa lançar esse debate. Então, a gente está fazendo essa ação aqui. Eu acho que toda foi abraçada por 45 entidades sindicais, representantes dos trabalhadores, as principais centrais. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa levar, aproveitar os espaços para fazer com a população e com os trabalhadores. E, no segundo momento, eu acho que, ao mesmo tempo que existe essa vontade do governo, esse que vem como um trator, que que o problema identifica na Previdência o problema das contas públicas, quando não é. Existe também uma resistência muito forte do trabalhador, porque sabe dos seus direitos e sabe... Agora, há centrais que estão negociando, que estão fazendo parte desse grupo de trabalho, sem dúvida, não é? Mas sinalizando todas no sentido de uma reforma nos problemas da captação de recursos. Teve a questão da desoneração da folha, que acabou... um sistema que privilegia alguns setores, mas que acabou tirando recursos da Previdência. Então, estão sendo discutidas... Permitia não pagar CONFINS, né? A questão da desoneração isso alterou, em vez dos 20% sobre a folha, ele alterou com uma alíquota menor para o faturamento. Então, isso foi... As propostas, então, dos trabalhadores estão nessa linha. Estão nessa linha, de fechar esses ralos que você bem comentou, tanto da Previdência quanto outros ralos da Seguridade, como a própria DRU, né, que retira de recursos da Seguridade Social a desvinculação das receitas para levar para o orçamento da União. Ok, que eles tenham juízo, né? Gabriel, muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Por vir, viu? E então, quem estiver interessado em saber mais sobre essa questão, que é um assunto que atinge todo mundo, a audiência está aí quinta-feira na Comissão de Trabalho e Previdência aqui na Assembleia.
Eu conversei com o Gabriel Correia, ele é auditor fiscal, presidente do Sindifisco Nacional em Belo Horizonte. O nosso assunto aqui, a intenção do governo de mudar as regras da Previdência Social e o que isso representa e toda essa discussão de saídas, porque isso tem a ver com um déficit grande nas contas públicas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.